Então vamos lá? Por que não investir em Bitcoin é burrice da classe média? Eu sei que dificilmente eu faço esse tipo de vídeo aqui, né, dizendo que o investimento ele realmente é coerente, mas hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E ele tem a ver com uma história muito interessante. Dizem o seguinte, né, na verdade quem chegou nessa conclusão foi um filósofo maluco aí. Não acreditar em Deus é uma burrice do ponto de vista racional, porque se você acredita em Deus e Deus não existe, não te acontece absolutamente nada, você só vai morrer. Se você acredita em Deus e ele existe, você vai para o céu. Portanto, acreditar em Deus e ele não existir não modifica em nada a sua vida. Agora, não acreditar e ele de fato existir te leva ao inferno. É uma decisão, obviamente, né, para quem é cristão, é quase uma heresia, né, dizer que acreditar em Deus somente por questão de lógica e não por questão de fé, mas com Bitcoin é quase a mesma coisa e eu vou tentar te explicar o porquê. Existem dois tipos de investimentos que a gente pode fazer na vida. A exposição a um investimento de forma convexa, que é uma simetria positiva. É o seguinte, qual o máximo que você pode perder quando você faz um investimento na bolsa de valores, por exemplo, em uma ação específica? O máximo que você conseguiria perder naquela empresa é 100%, que foi o valor total que você investiu. Portanto, a chance de você perder além de 100% ela inexiste. O máximo que você pode perder quando você compra uma ação é os 10 reais que você colocou nela. A mesma coisa vale para o Bitcoin ali. E qual que é o ganho em potencial de investir, por exemplo, nas ações de uma boa empresa? Claro que de uma ruim, o máximo que vai acontecer é você perder pouco, né? Mas quando você fala de uma empresa boa, você tem um potencial de ganho elevado ou simplesmente ilimitado. A gente pode ver aqui algumas ações, né, muito famosas, assim, eu nem vou mostrar ações brasileiras não, porque tem umas que é até sacanagem. Se você pega Raia Drogasil, VEG, etc, é até sacanagem. Vou mostrar aqui para vocês a Apple, por exemplo, né? Se você pega aqui a APL, no período máximo de tempo, uma pessoa que investiu em Apple em 1985, ela colocou, por exemplo, 9 centavos de dólar em Apple, né? Quando chega ali por volta do ano de 2012, essa pessoa já tinha ganhado 27.000% de valorização. É uma doideira, né? E se ela levou até os dias atuais, difícil, provavelmente a pessoa não levou esse tanto de tempo, ela teria 216.207% de valorização. O que quer dizer que qualquer pessoa colocou $1.000 em Apple, ela teve um potencial de multiplicação absurdo, né? Então você pega aí $1.000, vamos colocar aqui, divide pelo 0,09 que ela pagou por ação, você teria 11.111 ações, vezes hoje $194. Então essa pessoa teria $2.155.555, simplesmente tendo investido apenas $1.000 em Apple ali naquele período de tempo. Você concorda que se ela tivesse perdido, né, esses $1.000, não teria mudado em absolutamente nada a vida dela quem fez esse investimento ali? E se ela tivesse diversificado em outras ações, provavelmente ela teria um resultado similar, investindo em boas empresas naquele período. Então investir em ações de forma comprada, né, comprar uma ação, é necessariamente uma exposição convexa de risco. O máximo que você pode perder é o valor investido e o potencial de ganho, ele é ilimitado. E quando a gente vai falar de investimentos convexos, então, a mesma coisa vale para seguros, né, ou para plano de saúde, para coisas desse tipo. O dinheiro que você vai perder é controlado. Os ganhos que você pode ter por ter feito esse investimento, eles são ganhos muito acima da média. Agora, o que é uma exposição a investimento côncavo, que é o exato contrário disso, que é a assimetria negativa? Você tem uma perda potencial grande, né, ou ilimitada, e você tem um ganho potencial limitado ou modesto. Como é que a gente pode usar isso no mercado financeiro, por exemplo? Se uma ação de Petrobras hoje, por exemplo, está a R$30,12, né, uma pessoa que entra vendido na ação, ou seja, ela entrou no mercado na mão contrária, é possível fazer isso, vender uma ação que você nem tem, então você teria que pagar a valorização da ação, caso ela subisse, e você ganharia no máximo o valor total da ação de queda se a empresa deixasse de existir. Então ela poderia ganhar R$30,12. Agora, que tanto que a Petrobras pode subir? Ilimitado. Essa é uma exposição, né, côncava. Então, o que pode acontecer? Qualquer tipo de evento extremo, qualquer tipo de prejuízo aqui agrava isso. E aí tem gente ainda que faz a venda a descoberto, sem nem ter o dinheiro. Então ela poderia perder muito mais dinheiro do que ela tem mesmo. Quando você tem uma concentração total num único negócio, que você toca esse negócio, você pode se endividar no negócio? Pode. Ele pode deixar de existir? Pode. Então você está tendo uma exposição côncava. Tatuar como seguradora, por exemplo, também costuma ser uma exposição côncava e por isso a maior parte das seguradoras tem uma coisa chamada uma resseguradora para assumir esse risco côncavo ali, para ela ter a perda dela limitada. Então, quando a gente vem aqui para uma comparação prática, né, o que a gente precisa? Vamos supor que o investidor A, ele vai comprar uma ação. Ele tem uma alta possibilidade de ganho, né, uma exposição convexa, e o investidor B vai operar vendido na mesma ação. Ele tem ali um risco de perda alto, dada a volatilidade, pode ser que nem mudou nada, pode ser que só num dia específico divulgaram uma notícia positiva. A empresa pode subir loucamente, o outro cara que está comprado, ele teve a valorização. Ou que a notícia fosse negativa para essa empresa. Ele pode até ter ganhado naquele dia específico, mas ele pode manter essa posição e quanto mais tempo se passar, quando você está investindo de forma côncava, quanto mais tempo se passa, pior fica o seu risco, né? Então, ele teria ali uma exposição a um risco totalmente desmedido, quanto mais tempo ele faz esse tipo de aposta. Os investidores, no geral, que operam vendido, na maioria dos casos, eles vão tomando posições cada vez maiores, mesmo
mesmos que acertam e chega no momento onde ele perde, né, completamente o dinheiro que ele está ganhando ali. A mesma coisa a gente pode dizer para o empreendedor que só investe no próprio negócio. Ele tem uma exposição interessante a risco, né? Ele está ali exposto a um risco de alta desse negócio, do crescimento desse negócio. Só que se todo o dinheiro está nele, né? Todo o dinheiro da vida desse empreendedor está nessa empresa específica, ele também está correndo o risco da ruína. É por isso que amanhã a gente vai fazer um vídeo aqui no canal até para esses empreendedores. Então já espera aí, o vídeo de amanhã é sobre esse tema. Por quê? Porque se o negócio quebrar, ele além de ficar com as dívidas, a falência, etc., ele não tem mais de onde tirar o próprio sustento. Então ele entrou numa exposição côncava muito complicada. Um investidor anjo, por exemplo, que vai fazer investimentos em diversas startups, ele está côncavo ou convexo? O cara que vai pegar ali $10.000 e investe em $1.000 em cada negócio, por exemplo. Ele tá no risco, né? Ele pode tomar um prejuízo. Não no negócio, porque ele não é fiduciário da dívida, por exemplo. Se o negócio se endividar, ele é investidor anjo, ele está totalmente convexo. Por isso que você vê que os maiores fundos do mundo, tipo do SoftBank, etc., eles crescem na medida dos anos. Não é que as empresas não quebrem, elas quebram. Só que o investimento que ele colocou em cada um desses, ele pega a curva de ganho e não assume o risco do empreendedor que está pegando a exposição de perda. É por isso que faz muito mais sentido você diversificar, né, quando você tem investimentos para fazer, do que colocar tudo num ativo só. Deu para entender? E aí onde que tem isso a ver com o Bitcoin aqui, que é alguns pontos que a gente vai observar. Vamos supor aqui que uma pessoa fez um investimento no Bitcoin lá atrás, né? Então essa pessoa aqui fez um investimento no Bitcoin, é muito fácil ser pregador de passado ali. Você pega aqui e comprou Bitcoin, independente de você acreditar ou não. Então, vamos supor que a pessoa foi lá e falou, pelo sim, pelo não, eu vou comprar aqui Bitcoin em 2016. Essa pessoa, até o ano de 2021, ela já tinha tido 20.402%, né? Agora, por exemplo, essa pessoa está com 34.908% de rentabilidade. Aí você vai me falar o seguinte, tudo bem, Raul, ela teve toda essa rentabilidade, mas e se o Bitcoin tivesse deixado de existir? É aí que está o ponto. O fator de multiplicação do Bitcoin é tão grande que se uma pessoa lá nos anos de 2016, um Bitcoin custava R$1.588 ali, vamos supor uma pessoa que tem um patrimônio de 100 mil, uma pessoa que tem um patrimônio de 100 mil, ela pega aqui esses 100 mil, ela não vai investir totalmente em Bitcoin. Isso eu discordo radicalmente. Mas vamos supor que ela seja o mais cético possível. Ela faz só uma aposta cética de 2% em Bitcoin, que seria equivalente a um Bitcoin, né? Um Bitcoin em algum pedaço. Hoje, essa pessoa estaria, no momento atual, com mais de R$700 mil. Entendeu qual que é o ganho aqui? O ganho marginal de investir em Bitcoin é o seguinte. Quanto que está a Selic hoje? A Selic está em 14,25%, vai subir hoje para 14,75%, né? A pessoa, numa valorização do ano, somente com todo o patrimônio dela no restante todo em renda fixa, se ela tivesse colocado 2% em Bitcoin e ele tivesse deixado de existir, ela teria perdido a rentabilidade de um único ano. Ela teria perdido 2% da rentabilidade de um único ano em troca de ter tido um potencial de valorização de 29.000%, 30.000%. Lembrando que desde que o Bitcoin foi criado, né, ele já tem uma valorização superior a 55 milhões por cento, em termos percentuais, 55 milhões de vezes. Então, quando a gente está falando da média do Bitcoin, se você pegar acumulada, vai dar uns 80% ao ano, mas é óbvio que não vai dar isso ao longo dos próximos anos. Isso no período que o Bitcoin ainda não tinha adesão dos principais governos do mundo, onde o Bitcoin não tinha. Hoje a China e os Estados Unidos, os dois países que estão competindo entre si, os dois têm reserva em Bitcoin. Claro que um deles pode vender a qualquer momento, mas os investidores institucionais não estavam dentro. Os principais bancos do mundo não tinham dinheiro em Bitcoin. A BlackRock não tinha fundo de Bitcoin. O Brasil não tinha ETF também de Bitcoin. Então, isso era outro momento. Qual que é a perda que você pode ter se você pegar agora, por mais que você seja uma pessoa cética que não acredita em nada no Bitcoin, e alocar 2% do seu patrimônio nele? Absolutamente nada. E qual que é o ganho potencial que você pode ter? Um ganho gigantesco. Por que é nada que eu tô falando? Se você tem o resto do seu patrimônio todo em renda fixa, no máximo naquele ano específico, a Selic ficou mais baixa para você em 2%. Isso é relevante, de fato? Não tem relevância nenhuma. Então você simplesmente está fazendo uma alocação ali que ela vai te trazer um retorno positivo. Diferente de alguém que pega e coloca 50% do próprio patrimônio em Bitcoin, 40%, 30%. Por quê? Essa pessoa está tomando um risco totalmente desmedido, sem nenhuma necessidade. Um único rendimento, né, médio de mercado já compensaria muito mais essa perda. O S&P 500, por exemplo, se você está com todo dolarizado, rendeu 17% ao ano na última década. Então, assim, 98% do seu portfólio em renda fixa, 2% em Bitcoin. Retorno, né, 481% superior ao CDI puro que você teria. Loucura! Olha isso. Você só com essa pequena diferença de alocação, você teria alcançado 481% de rentabilidade a mais, e ainda que caísse 1% no ano específico e tudo, você não teria prejuízo praticamente nenhum. O maior risco hoje com relação ao Bitcoin é não ter nenhum Bitcoin na carteira, porque ele tem se tornado um ativo cada vez menos volátil, com cada vez mais crescimento. Então, ele tem se mostrado muito resiliente a todas as vezes que ele foi enterrado. E aí, por que o Bitcoin ele é amplamente adotado? Por que ele está sendo escolhido dessa forma? Porque talvez você esteja um pouco com medo disso, né? Como funciona, Raul? Por que essa coisa está crescendo tanto? Não é um esquema de pirâmide? Gente, nenhuma pirâmide chegou a alcançar o governo dos Estados Unidos fazer um investimento nisso ou manter suas reservas nisso, tá? Nenhuma pirâmide do mundo chegou à China a ter isso em carteira. Nunca existiu isso, tá? Então não tem como. Ainda que fosse uma pirâmide, teria deixado de ser, porque a partir do momento que os investidores
institucionais adotam, eles começam a ter maior controle sobre essa rede, né? Começam a ter maior controle sobre esse sistema. Se fosse deixar de existir, como o prejuízo seria generalizado, o que a gente sabe que os investidores institucionais fariam é segurar de toda forma. A chance dos governos mandarem sumir com alguém, que se ele tivesse com uma baleia dessa que conseguisse movimentar o Bitcoin, que fizesse ele ir a zero, compensaria muito mais se assumir com essa pessoa. Quanto custa para um governo remover uma pessoa da terra, desviver alguém? E quanto custa perder o dinheiro com o Bitcoin? Você controlando todas as polícias do mundo. A China, os Estados Unidos, o caralho. Quanto custa para eles não aceitarem, né, que o Satoshi Nakamoto consiga dar um golpe? Faz sentido? Você acha que eles vão perder bilhões em troca de simplesmente fazer assim, ó, e a pessoa sumir? Com todas as polícias do mundo na sua mão? Não faz muito sentido. Então, a descentralização e a segurança do Bitcoin, já expliquei algumas vezes, mas não tem um controle central no Bitcoin, né? Não tem nenhum banco central que controle o Bitcoin. Hoje são mais de 65 mil nós independentes aí. O Bitcoin é movido ainda à prova de trabalho, o Proof of Work. O Bitcoin, ele tem uma rede que está com mais de 99,98% de uptime desde 2009. Então ele nunca caiu, nunca deixou de funcionar. Ele é resistente a censuras, ataques e falhas centralizadas. Até mesmo a grande China tentou aplicar alguma espécie de controle no Bitcoin, tentou ver se a população chinesa parava de utilizar, tentou proibir via legal e não conseguiu. A única forma seria realmente desligando a internet de modo geral, porque se você não desliga a internet, mesmo com ela desligada dá para funcionar, mas aí já é delírio, né? Mas se você não desliga a internet de modo geral, é muito difícil você controlar. Aí o Bitcoin ele ainda tem uma escassez programada. A oferta total de Bitcoins, todos os Bitcoins que vão existir ainda, correspondem a 21 milhões de unidades. Então se você pegar, só vão existir 21 milhões de Bitcoins no mundo. Qualquer pessoa que hoje tenha um Bitcoin, por exemplo, ela vai estar na camada das pessoas mais ricas do mundo, porque a gente tem mais de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Quantas pessoas têm dinheiro para comprar um Bitcoin hoje em dia, né? E cada vez que ele vai ficando mais caro, pior fica. Ou seja, ele é deflacionário e as pessoas ainda morrem, deixam suas carteiras de Bitcoins recheadas por aí. Eu mesmo, se eu morrer, ninguém pega meus Bitcoins, porque eu não deixei a senha escrita em lugar nenhum. Isso acontece todos os dias em diferentes lugares. Então, é muito difícil imaginar o Bitcoin deixando de existir de uma hora para outra. Não tem como isso acontecer na realidade. Já foram minerados, de todos esses 21 milhões de Bitcoins, 19,7 milhões de Bitcoins, né? E a cada novo halving, a recompensa de Bitcoin, ela é cortada pela metade. Em abril de 2024, por exemplo, a gente foi para 3,12 Bitcoins por bloco, né? Ou seja, quando os mineradores que mantêm as máquinas ligadas, etc., eles estavam pegando lá atrás uma recompensa gigantesca de 6, agora eles passam a pegar 3, e lá atrás estavam pegando de 12, de 24. Já pegaram muito mais que isso, a cada vez corta pela metade. E tem uma estimativa de que 3 milhões de Bitcoins já estão perdidos para sempre, de maneira irrecuperável. Aí tem gente que fala, Raul, mas aí pode vir o computador quântico e quebrar a rede do Bitcoin. Você precisa partir sempre das coisas mais razoáveis do mundo, né? Quando você fala, por exemplo, de alguém, muita gente fala isso, né? O que um dia o computador quântico vai quebrar a segurança e daí o Bitcoin vai a zero. Muitos teóricos falam isso todo o tempo, mas quando você pega aqui hoje o market cap, lembrando, isso não é o dinheiro que tem no Bitcoin, né? Por exemplo, se você pegar a quantidade de Bitcoins que existem e multiplicar pelo valor da última transação, você vai chegar em market cap. Isso é a mesma coisa que é feito com ações de empresas e etc. Então, não significa que o Bitcoin tem esse dinheiro guardado dentro dele, né? Significa que esse é baseado no último valor, multiplicado pelo total de Bitcoins, esse é o market cap do Bitcoin. O Bitcoin passou a prata, ele está hoje como o sexto maior market cap do planeta Terra, com 1,9 trilhão de dólares ali de market cap. O ouro, por exemplo, tem 22 trilhões de market cap aqui, a Microsoft 3 trilhões, a Apple 2,9 trilhões, a Nvidia 2,7 trilhões, a Amazon 1,9 trilhões. O Bitcoin tá aí quase chegando nos 2 trilhões, né? E alguém me diz, Raul, quando vier o computador quântico, né, ele vai quebrar completamente a segurança e com isso o Bitcoin vai a zero. Qual que é o benefício que alguém tem de quebrar a rede do Bitcoin? Nenhum, né? Nenhuma. Porque a partir do momento que você quebrou a segurança de uma coisa que só tem valor em nome da segurança, a única coisa que aconteceria era essa coisa ir a zero. Você concorda que tem um estímulo muito baixo? Agora, quem conseguir quebrar a segurança, por exemplo, de um grande banco do mundo e transferir recursos, qual que é o prêmio que ele tem? De transferir recursos de uma conta só, de 2 contas, 3 contas? Você acha que o cara que descobriu o computador quântico, ele vai atrás de quebrar a segurança de algo que quando ele ficou comprovado que ele quebrou a segurança vai a zero, ou vai atrás do dinheiro que as grandes instituições têm? Quanto que vale os relatórios internos, por exemplo, da Apple, se você pode quebrar essa segurança? Ou todos os segredos comerciais, de onde é feito, etc. Quanto que vale saber a senha de todas as contas do banco e poder movimentar qualquer tipo de token de qualquer banco do mundo? Você acha que alguém que realmente conseguir quebrar a segurança, né, com um computador quântico, essa pessoa tem algum benefício, se é que ele vai estar fora das grandes empresas, ele tem algum benefício de avisar que ele quebrou a segurança?
Não existe. E a partir desse momento, o que a rede faria? Vamos simplesmente sair dessa rede aqui, onde a gente acredita nisso, e vamos para essa nova rede. Já aconteceu, né? O Bitcoin já quebrou em várias correntes específicas. Essa é a liberdade de algo descentralizado. Então, assim, é muito difícil, né? A rede tem hoje milhões de usuários, mais de 1 milhão de endereços com mais de um Bitcoin. Então, a gente está falando aí realmente de uma quantidade assustadora de pessoas que controlam pelo menos o Bitcoin. O lançamento dos ETFs e da legislação, né, melhorou muito. Hoje em dia a gente já tem inúmeras exchanges, apps, né, Lightning Network. A gente tem um reconhecimento popular e crescente, né? Cada vez mais pessoas conhecem o Bitcoin, cada vez mais pessoas transacionam com o Bitcoin, cada vez mais instituições sólidas entram no Bitcoin. Fala aí uma vez que todos os bancos do mundo entraram em alguma coisa e perderam dinheiro, porque realmente adoraria conhecer esse objeto de estudo. Então, a gente ainda tem o Bitcoin se mostrando completamente, né, resistente em crises cambiais e repressões financeiras, em remessas e pagamentos peer-to-peer, né, inclusive para gente que não quer pagar imposto, etc. Como reserva de valor em países com hiperinflação, aceitação institucionais em empresas, bancos e fundos. A gente tem upgrades e desenvolvimento contínuo da rede, cada vez mais a comunidade ativa mexendo ali e todo mundo concordando com o que é melhor e com o que não é. A gente tem uma baixíssima correlação com ativos tradicionais. O Bitcoin combina escassez, segurança, liberdade e tecnologia. Com certeza, ele está um forte candidato para a reserva de valor do século XXI. E detalhe, não tem nenhum ativo no mundo hoje que se você coloca, né, você tem uma exposição tão convexa a risco quanto você teve com o Bitcoin. Pode virar pó? Não duvido. E eu acho que se eu fosse os governos, eu faria de tudo para tentar fazer virar pó. Se até hoje eles não conseguiram barrar, eu creio que é por uma incapacidade. Os governos já tentaram várias vezes, tentaram alguns caminhos e não conseguiram barrar isso por incapacidade realmente, porque era para ser possível. O histórico, então, ele mostra uma valorização sem precedentes e uma perda para você que é brasileiro praticamente nula, considerando a Selic que a gente está hoje. Então, se você conseguir colocar uma parte do seu dinheiro em Bitcoin, eu acho que você deveria fazê-lo. Não porque o Bitcoin é maravilhoso, etc. Independente de você ser ateu ou crente do Bitcoin, né? Se você acredita ou não na possibilidade. É simplesmente porque você não tem nada a perder fazendo isso. E você tem muito a ganhar. Então, é uma exposição a risco que deixa a sua carteira de investimentos mais robusta. Não acho que você deveria pegar e colocar 50% do seu patrimônio, não acho que você deveria colocar 70%. Acho que todo mundo que faz isso é louco, não tem nenhum motivo também, não tem nenhuma razão pela qual o Bitcoin também não pode cair o preço pela metade, ou ir para 10% do que ele vale hoje, né? Talvez esse preço está muito esticado em relação ao que ele deveria valer. A questão é, com mais adoção, etc., pode ser que ele vá mais para cima? Pode ser. Agora, vão parar os abalos contra o Bitcoin? Claro que não. Ele já mostrou que ele tem capacidade de cair 30% e deixar muita gente sangrando no meio do caminho. Apesar de que a chance, ao longo dos anos, é que ele se transforme num ativo cada vez mais aceito e cada vez mais regular. Acho que, para a classe média principalmente, você tem muito pouco a perder, né? 2% do seu patrimônio aqui, para qualquer rico também, muito pouco, né? Não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, não é algo que você vai deixar de comer para fazer isso, não é algo que vai mudar nada. E que se você ganhar, você pode ter aí 428% contra o CDI de ganho, né? Então, acaba que ganhar 4 vezes o CDI aí num período de tempo legal, acaba se tornando interessante quando você considera que você só alocou 2% do seu capital e deixou o restante todo alocado em renda fixa ou em ativos reais. É isso, é por isso que eu falo que é importante a gente saber fazer conta, né? Agora, quer aprender a investir de verdade, né? Ter esse tipo de raciocínio, chegar nesse lugar de compreender o mundo financeiro como ele realmente é, deixar de ser feito de idiota, porque estão te fazendo de idiota. As pessoas toda hora tentam te puxar para um lado, tentam te puxar para um outro, sem nunca utilizar ali aquilo que realmente faz sentido, sem nunca te mostrar a verdade sobre os investimentos e sobre os ativos. Esse cálculo que eu fiz é assim que os bancos pensam. Eu sei porque hoje eu controlo bilhões de reais, né? Eu sou aqui o fundador da consultoria top 1 do BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina. Tenho um contato direto com CEOs de diversas empresas, tenho um contato direto com diversos investidores institucionais, gestores de fundo. Eu sei como é que é a mentalidade deles, e se você quiser aplicar a mentalidade de um investidor institucional na sua carteira, e não desse Zé Ruela, a gente tá ali comprando R$10 de ativos e achando que vai mudar o mundo com day trade, eu te convido a entrar aí agora na uvp.com.br, a maior escola de investimentos do Brasil. Clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche o seu questionário, responde aqui essas perguntas, né? Cada pergunta dessa vai me ajudar a compreender melhor a sua carteira, o que você tem como objetivo. A gente está usando diversos sistemas ali para te ajudar a fazer essa alocação. Inclusive tem sistema novo já usando IA agora, que vai criar uma carteira que faça sentido e coerência com a sua cabeça junto no sistema aqui, além das aulas, para que você compreenda e etc. Então entra aí. Se você ganha mais de R$4.500 por mês, pode preencher o questionário. Eu ganho 10, 12, 20, 30, 100, 1.000, 1 milhão, 10 milhões. Tanto faz. A partir de 4.500 eu tenho certeza que a UVP se paga e muito e vai conseguir fazer seu patrimônio crescer muito mais rápido. Entra lá agora, não perde essa oportunidade. Lembrando, né, a UVP deve aumentar de preço até o final desse ano. A gente está escolhendo a melhor janela.
nela, terminando de implementar as novas ferramentas, dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, onde você vai ter acesso a investimentos com taxa private, que é a taxa que é oferecida para os milionários aí. Não vai pagar corretagem na nossa plataforma, vai ter cashback nos seus investimentos de renda fixa. Então, assim, é a melhor plataforma hoje do Brasil, vai ter cartão de crédito, tem tudo quanto é coisa, claro, tudo mediante avaliação de risco, né? E vai ser um prazer para mim estar lá, te dar aula. E é comigo mesmo as aulas, né? Tem muita gente que vende aí e fala, não, você vai ter aula comigo, aí coloca uma areia seca lá para fazer as aulas, sou eu que faço todos os plantões, etc. As aulas que tem gente dando ali são só as aulas fora da grade da UVP que a gente coloca como bônus para você. Todos os bônus você entra também e é maravilhoso. Beleza? Então agora vamos aqui para os comentários, porque eu não gosto de deixar vocês sem resposta. Então vamos lá, WGNU. Quero tentar resumir essa minha dúvida e ao mesmo tempo chamar a atenção para respondê-la. Como uma pessoa comum pode iniciar sua própria empresa de consultoria de investimentos? No cenário hipotético onde essa pessoa já tirou todas as suas certificações para legalmente exercer a atividade e tem dinheiro para iniciar a empresa. Ué, aí só conseguiu o primeiro cliente. Nesse sentido, você precisa do primeiro cliente para começar a atender, né? Assim, toda empresa parte do primeiro cliente. Então, você já tem a certificação, já está habilitado, começa a atender. Não sei se entendi bem a sua pergunta. Acho que ele perguntou mais no sentido de escalar. Não, mas escalar não, ele perguntou começar. Tem que atender uma pessoa, normalmente é um familiar, um amigo, daí essa pessoa indica outra pessoa, é assim. É meio com um esquema de igreja, né? Você abre ali, daí veio um fiel, daí o fiel chama outro, daí chama os amigos, é uma coisa meio assim. É meio a pregação ali. Williams Hill. Você nunca contratou alguém e teve que demitir? Então isso é incompetência? Com certeza. Já contratei e tive que demitir. Isso é incompetência. Um erro torna alguém incompetente? Com certeza. É claro. Vocês querem defender o indefensável para defender político. É claro que quando você contrata alguém e a gente tem que demitir essa pessoa, é incompetência, meu lindo. A gente acontece isso aqui na empresa. Agora, porque aconteceu comigo não pode ser incompetência? Eu posso ser incompetente também? Claro, tem coisas na vida que eu fui incompetente. Taua. Fala, Raul, beleza? Cara, comecei recentemente o curso da UVP, turma 44. Tem algumas dúvidas sobre o tema do vídeo. Se você é aluno da UVP, você poderia ter ido aqui, ó. Vou te mostrar, você já sabe, né? Não sei pra que você quer tirar dúvida no canal, que é onde eu posso não ver. Você pode vir aqui na comunidade, criar a publicação e tirar a sua dúvida, meu lindo, tá? Mas eu vou te responder assim mesmo. Vi que as aulas sobre geopolítica sobre a China já estão disponíveis. Qual seria o melhor momento para assistir? Depois de concluir todos os módulos? Com certeza, porque aquilo é um módulo de expansão. Outra dúvida adicional. Já fiz a migração dos investimentos de renda variável da corretora antiga para o BTG. No app já está tudo certinho, vejo ele verde. Quando vai iniciar, fala que é a assessoria da UVP e tal. Minha dúvida é sobre os investimentos de renda fixa. Eu consigo fazer a portabilidade também? Consegue sim. Infelizmente, eu não consigo participar das lives em simultâneo por não morar no Brasil. Senão, teria direcionado essas dúvidas lá. Então, mas não precisa ser na live. Você tem a comunidade, poderia ter feito na comunidade também, que é aberta para você. As aulas ao vivo você consegue assistir, né? Mas se você não estava nela, você não consegue tirar a sua dúvida. Agora, na comunidade, ela é 24 horas. Então, sim, consegue fazer a portabilidade de absolutamente tudo que você quiser e trazer para cá. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijão para vocês. Até amanhã.